Imagine só, você está prestes a ouvir uma história que vai desafiar tudo o que acredita sobre o mundo espiritual. Hoje, temos o privilégio de conversar com Ashley, uma mulher que, em 2014, viveu uma experiência sobrenatural tão intensa que mudou sua vida para sempre. Não é exagero dizer que o que ela presenciou pode fazer você repensar sua própria existência. Ashley, seja bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Ashley, sua história é simplesmente extraordinária. Estou ansioso para que você compartilhe conosco o que aconteceu. Por onde começamos? Foi em um sonho, ou melhor, em algo que ia muito além de um simples sonho. Era uma visão, uma experiência que transcendeu qualquer explicação lógica. Eu sabia, no fundo da minha alma, que tinha deixado este mundo de alguma forma. De repente, me vi em um lugar completamente diferente. Não era um cenário comum, mas uma montanha envolta em uma escuridão estranha, como se o sol tivesse sido encoberto por um eclipse parcial. O chão estava limpo, quase como um terreno preparado para uma construção, com pequenos tapetes espalhados aqui e ali. Caminhei alguns passos e, ao olhar para a direita, percebi que estava no início de outra montanha. Lá, havia uma porta. Sem hesitar, toquei nela, e ela se abriu. Ao entrar, deparei-me com um ambiente que lembrava uma igreja, com fileiras de bancos voltados para frente e um altar. Mas havia algo estranho, a maioria das pessoas ali estava desfocada, como se estivessem cobertas por um véu. Apenas uma mulher, posicionada no fundo, estava nítida. E algo dentro de mim me dizia que eu precisava falar com ela. Fui guiada por uma voz interior, uma certeza que vinha do coração. Ao me aproximar, senti que ela estava resistente, quase hostil. Mas algo me impulsionava a continuar. Eu conseguia captar seus pensamentos, entender sua dor, como se uma conexão invisível nos unisse. Sabia que ela não responderia de forma amigável, mas mesmo assim insisti. E, aos poucos, ela começou a se abrir, a conversar, até que, de repente, nos tornamos amigas, rindo e compartilhando como se nos conhecêssemos há anos. Foi nesse momento que a porta por onde eu havia entrado se escancarou. Dois parentes meus entraram correndo, desesperados, como se estivessem fugindo de algo terrível. Eles estavam tão apavorados que mal conseguiam falar, mal conseguiam se mover. Seus olhos arregalados e gestos frenéticos revelavam um terror indescritível. Perguntei o que havia acontecido, mas eles não conseguiam articular uma palavra. A mulher me agarrou com força, como se quisesse ter certeza de que eu era real. Tentei acalmá-los, dizendo que estávamos em segurança, que tudo ficaria bem. Eles começaram a se recompor, mas ainda estavam em choque. Foi então que olhei para a parede ao lado da porta e vi uma janela enorme, como se fosse uma tela exibindo um cenário apocalíptico. O que vi do outro lado me paralisou de medo. Era um mundo em ruínas, com rochas gigantes, algumas do tamanho de carros, caindo do céu em um espetáculo de destruição. As pedras eram escuras, quase negras, e cortavam o ar como lâminas afiadas. O terror que senti foi instantâneo, visceral. Cada célula do meu corpo tremia. Sem pensar, me joguei debaixo de uma pequena mesa, como se aquele pedaço de madeira pudesse me proteger do caos lá fora. Foi então que uma força inexplicável tomou conta de mim. Em meio ao desespero, uma pergunta ecoou em minha mente: se Jesus Cristo é meu Senhor, por que eu teria medo? E, naquele instante, tudo mudou. A coragem substituiu o pavor, e eu soube que não estava sozinha. A terra sob mim parecia respirar, como se até o chão reconhecesse sua presença. Cada fibra do meu ser se curvou em adoração, não por obrigação, mas por um impulso mais profundo que o próprio ar. Era como se meu corpo, minha alma, até meus pensamentos tivessem sido feitos para aquele único momento, prostrar-me diante dele. E então, algo extraordinário aconteceu. Não houve palavras, não houve som, mas eu senti sua voz. Não nos ouvidos, mas no centro do meu ser, como se ele falasse diretamente para o que eu era antes mesmo de existir. Uma paz tão intensa que dissolveu qualquer noção de tempo. Eu não sabia se estava ali há segundos ou eras. O que importava era que ele estava ali, e sua luz não apenas me envolvia, ela era eu. De repente, percebi que não estava mais deitada.
Algo me ergueu com uma delicadeza impossível, como se mãos invisíveis me sustentassem sem tocar. Quando olhei para cima, não vi seu rosto, apenas uma glória tão pura que meus olhos humanos não podiam conter. Mas eu sabia. Sabia que era ele. Sabia que cada detalhe da minha vida, cada medo, cada lágrima, cada dúvida, havia sido visto, conhecido e redimido naquele instante. E então, como se o próprio céu se abrisse em resposta, uma multidão começou a surgir ao redor. Não eram sombras, não eram figuras indistintas, eram pessoas vivas, radiantes, como se a luz que as envolvia fosse parte delas. Elas não caminhavam, flutuavam, moviam-se em perfeita harmonia, como notas de uma sinfonia que eu nunca ouvirá, mas que reconhecia no fundo da alma. E todas, dirigiam-se para ele. Não havia pressa. Não havia ansiedade. Apenas uma alegria tão profunda que fazia o coração doer de tanta plenitude. E eu, pequena e insignificante diante daquela grandeza, fui envolvida no mesmo movimento. Não precisei perguntar para onde íamos. Não precisei entender. Apenas saber que estava onde sempre deveria ter estado era suficiente. Então, como se o próprio universo prendesse a respiração, ele ergueu as mãos e o mundo ao nosso redor respirou. As cores se intensificaram, os sons se tornaram música, e até o ar parecia vibrar com uma vida que transcende qualquer explicação. E eu soube, com uma certeza que não admite dúvidas, que aquilo não era um sonho. Não era uma visão passageira. Era o começo. Disse em voz alta, como se o próprio ar pudesse levar minhas palavras até ele: Senhor, como posso amar quem não me vê? Como posso alcançar quem não sabe que estou aqui? E então, como se o vento tivesse parado para ouvir, uma quietude se fez. Não era o silêncio do vazio, mas o da presença, como se o próprio espaço ao meu redor se inclinasse para responder. E eu soube, sem que nenhuma palavra fosse dita, que a pergunta já era a resposta. Não era sobre ser visto. Era sobre ver. De repente, algo mudou. Não em mim, não no mundo ao meu redor, mas na forma como eu o enxergava. As vozes que antes ecoavam em camadas, uma na boca, outra no coração, começaram a se fundir. Não que as mentiras tivessem desaparecido. Elas ainda estavam lá, cruas, expostas, como feridas abertas. Mas agora eu vi além delas. Vi o medo por trás da ganância, a solidão por trás da arrogância, a dor por trás da falsidade. E, acima de tudo, vi a fome. Uma fome que eles nem sabiam nomear. Foi como se uma cortina tivesse sido puxada. Não a cortina que escondia seus corações, mas a que escondia o meu. Porque ali, diante daquela multidão de almas perdidas em suas próprias contradições, eu entendi algo terrível e lindo: eles não eram diferentes de mim. Não antes. Não no fundo. A mesma sede que os fazia correr atrás de migalhas era a mesma que, um dia, me deixará de joelhos. A mesma que ele havia saciado. E então, sem que eu soubesse como, algo em mim se moveu. Não foi um gesto, não foi uma palavra. Foi um saber, como se o próprio amor que me preenchera agora transbordasse, não para fora, mas para dentro deles, através de mim. Não para mudar suas escolhas, não para forçar suas mãos, mas para mostrar que havia outra forma. Não de ser amado, mas de reconhecer o amor que já o cercava. Um deles parou. Não me viu. Não ouviu minha voz. Mas algo em seus olhos vacilou. Como se, por um segundo, a máscara tivesse escorregado. E naquele instante, eu soube, não era invisível. Era um espelho. E o que eles viam não era eu, era o reflexo do que carregavam dentro de si. Foi quando ele voltou a falar. Não em palavras, mas em presença. Como se cada partícula de ar ao meu redor sussurrasse: você não foi enviado para consertá-los. Foi enviado para amá-los. Mesmo quando não sabem que você está aqui. E então, como se o chão sob meus pés tivesse se tornado leve, eu me vi erguendo os braços, não em súplica, mas em rendição. Porque ali, no meio daquela terra de poeira e corações divididos, eu entendi a verdade mais simples e mais difícil de todas: o amor não precisa de plateia. Ele apenas é. E às vezes,
O milagre não está em ser visto, mas em ver mesmo quando ninguém mais consegue. Me até o fim dos dias. E ali, naquele despertar abrupto, entre as cinzas do sonho e a realidade crua do quarto, eu soube, não era a presença dele que eu havia perdido. Era minha própria capacidade de confiar que ele nunca havia saído do meu lado. A tristeza que me esmagava não era por ter deixado de ver aqueles rostos, era por ter acreditado, por um instante, que o amor poderia ser condicional. Que bastaria desviar o olhar para que ele também desviasse o seu. Mas a verdade é que ele nunca pede que escolhamos entre amar os outros e estar com ele. Ele nos pede que amemos como ele mesmo quando não somos amados de volta, mesmo quando o amor parece um desperdício, mesmo quando tudo o que resta é o silêncio. E foi nesse silêncio que eu entendi outra coisa: as visões não são para nós. São para os outros. Mas primeiro, elas têm que nos quebrar. Porque só quem já se ajoelhou diante da própria escuridão sabe como estender a mão para quem ainda se debate nela. Eu não queria voltar àquela terra de corações partidos. Não queria carregar o peso de suas dores, de suas mentiras, de suas máscaras tão bem costuradas que nem eles mesmos as reconheciam. Mas o Senhor não me deu uma escolha. Ele me mostrou que o milagre não está em fugir do fogo, está em aprender a caminhar através dele sem queimar. Então comecei a procurar respostas onde sempre as encontrei, nas páginas que não mentem. E ali, entre os versículos que eu já havia lido 1000 vezes, descobri que a luz não é feita para ser escondida. Ela é feita para ser colocada no alto, onde todos possam vê-la, mesmo aqueles que preferem as sombras. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, diz a palavra. E não é uma ameaça. É uma promessa. Porque se até os nossos pensamentos mais secretos, aqueles que nem ousamos confessar em voz alta, já estão diante dele, então não há espaço para fingimentos. Não há espaço para a hipocrisia de quem prega amor com os lábios e guarda ódio no coração. E isso me assustou. Porque eu percebi que, muitas vezes, somos como aqueles que eu vi na visão: falamos uma coisa, pensamos outra, e acreditamos que ninguém está vendo. Mas ele vê. Ele sempre vê. E mais do que isso, ele nos convida a ver também. A olhar para dentro e reconhecer que não somos melhores do que ninguém. Que a mesma lama que suja os pés dos outros também pode sujar os nossos. Que a mesma cegueira que condenamos nos outros pode estar nos nossos próprios olhos. Então comecei a vigiar meus pensamentos. Cada palavra não dita, cada julgamento apressado, cada desejo egoísta que passava pela minha mente como um ladrão na noite. E aprendi a capturá-los. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, diz a Escritura. Porque um pensamento não confrontado é uma semente. E uma semente, se não for arrancada, cresce. Cresce até se tornar uma árvore de amargura, de rancor, de autojustificação. E debaixo dessa árvore, não há lugar para a graça. Mas aqui está a beleza: não precisamos ser perfeitos. Não precisamos ter todas as respostas. Só precisamos ser honestos. Honestos com Ele, que já sabe de tudo. Honestos conosco, que tantas vezes nos enganamos. Honestos com os outros, mesmo quando isso dói. Porque é na honestidade que a luz encontra espaço para brilhar. É na vulnerabilidade que o amor verdadeiro se revela. E eu? Eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. Ainda não sei como levar essa verdade adiante sem que ela se perca no caminho. Mas sei que não estou sozinha. Sei que Ele está aqui, mesmo quando não o sinto. Mesmo quando as dúvidas gritam mais alto do que a fé. Mesmo quando a vontade é desistir. Porque no fim das contas, não é sobre sentir. É sobre saber. E eu sei que Ele nunca me deixou. Que Ele nunca deixará. E que, se eu continuar caminhando mesmo que seja aos tropeços, Ele usará até os meus erros para algo maior. Então sigo. Um passo de cada vez. Um pensamento capturado de cada vez. Uma verdade revelada de cada vez. Porque o amor não é um sentimento. É uma escolha. E eu escolho acreditar mesmo quando não vejo. Mesmo quando não entendo. Mesmo quando tudo o que resta é o silêncio. Porque no silêncio, às vezes, é onde Ele fala mais alto.
algo além do que os olhos podiam ver. E ali, naquela casa, diante daquele quadro, eu soube, não era coincidência. Era a confirmação. A pintura mostrava Jesus com os braços abertos, como se dissesse: venham. Não há mais tempo para hesitar. E eu entendi. Não era apenas um convite para a eternidade, era um chamado para o agora. Para o hoje. Para aquele exato momento em que o medo tenta nos paralisar e a dúvida sussurra que não somos dignos. Porque Ele não nos chama quando estamos prontos. Ele nos chama para que estejamos prontos. E aquela mulher, aquela mulher. No sonho, ela era apenas uma figura. Na vida real, ela se tornou um espelho. Um espelho que refletia não só o rosto que eu vira na visão, mas a mesma urgência. A mesma necessidade de correr não para longe, mas para Ele. Porque quando você vê, de verdade, o que está em jogo, não há espaço para meias palavras. Não há tempo para desculpas. Ou você se entrega por inteiro, ou corre o risco de ser esmagado pelas pedras que caem lá fora. Eu não sabia o que dizer a ela. Como explicar que, em um sonho, eu já a conhecia? Como contar que, naquele quadro, eu vira a minha própria salvação? Então orei mal, confesso. Orei com medo de parecer louca. Orei com a voz trêmula, perguntando: o que é isso, Senhor? O que eu faço com isso? E então, como sempre, ele respondeu. Não com palavras altas, mas com uma certeza que queimava por dentro: fale. Não esconda o que viu. Porque as visões não são só para nós. São para quem precisa ouvir. São para o coração que está à beira do abismo, se perguntando se vale a pena dar mais um passo. São para a alma que, como eu, um dia se viu diante das pedras e pensou: e se eu não conseguir? Mas a verdade é que não precisamos conseguir. Precisamos apenas confiar. Precisamos nos jogar nos braços que já estão abertos, mesmo quando não os sentimos. Mesmo quando tudo o que vemos são sombras. E aquele quadro, aquele quadro. Ele ainda está aqui, gravado na minha memória. Jesus, com as mãos estendidas, como se dissesse: você não precisa entender. Só precisa vir. E eu fui. E continuo indo. Porque a salvação não é um momento, é uma jornada. É o ato de levantar toda vez que caímos. É o ato de escolher, dia após dia, acreditar que Ele está ali, mesmo quando o mundo lá fora desaba. Então, se você está lendo isso e sente o peso das pedras caindo ao seu redor, ouça: há um abrigo. Há um lugar onde as rochas não alcançam. E Ele está chamando. Não com gritos, mas com um sussurro que só o coração quebrantado consegue ouvir. E quando você ouvir, não espere. Corra. Porque as pedras não esperam. O tempo não espera. Mas Ele sempre espera. Com os braços abertos. Com o coração pronto. E essa é a única certeza que importa. Mas Ele não desiste de você. Mesmo quando as dúvidas gritam mais alto que a fé. Mesmo quando o cansaço tenta apagar a última chama de esperança. Mesmo quando você olha para trás e só vê as marcas das quedas, das hesitações, dos e se, que nunca se concretizaram. Ele está ali. Não como um juiz de braços cruzados, mas como um pai que conhece cada cicatriz, cada noite em claro, cada oração engasgada na garganta. E sabe de uma coisa? Ele não precisa de explicações. Ele só precisa de um sim, mesmo que seja sussurrado, mesmo que seja trêmulo. Você já parou para pensar por que os sonhos mais profundos, aqueles que parecem vir de um lugar além de nós, muitas vezes se realizam de maneiras tão inesperadas? Não é coincidência. É confirmação. É Ele dizendo: eu estou aqui. Eu sempre estive. E o que eu coloquei no seu coração não é ilusão, é convite. Aquele detalhe que só você e Ele conheciam. Aquele sinal que ninguém mais entenderia. Aquele momento em que tudo se encaixou como peças de um quebra-cabeça que só Ele poderia montar. Isso não é acaso. É amor com assinatura divina. E quando a incredulidade sussurra isso é loucura, lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar, que multiplicou pães, que ressuscitou mortos,
ainda opera milagres, não para impressionar, mas para resgatar. Para dizer, você não está sozinho nessa estrada. Eu vou na frente, preparando o caminho. Eu vou atrás, guardando seus passos. E no meio, eu carrego você quando as pernas não aguentam mais. Olhe ao redor. As provas estão em toda parte. Naquela mensagem que chegou na hora certa. Naquela pessoa que apareceu do nada com uma palavra que você precisava ouvir. Naquele detalhe que só fazia sentido para você, e de repente, fez sentido para mais alguém. Não ignore esses sinais. Eles são as digitais de Deus no seu dia a dia, lembrando que Ele não trabalha apenas em catedrais ou em momentos solenes. Ele trabalha nos detalhes. Na roupa guardada há anos que, de repente, se encaixa no sonho. Na pintura que alguém te deu sem saber que era exatamente o que você precisava ver. No convite que parecia simples, mas era a chave para algo maior. Porque, no fim das contas, a salvação não é um conceito abstrato. É um banquete preparado com cuidado, uma mesa posta com amor, um lugar reservado para você, não por merecimento, mas por graça. E o RSVP já está enviado. A pergunta não é você é digno, mas você vai responder. Não espere o momento perfeito. Não espere até ter todas as respostas. Apenas diga sim. Porque ele já disse venha, e ele nunca volta atrás em sua palavra. E se hoje o medo te paralisa, se a vergonha te faz querer se esconder, se a dúvida te faz questionar se vale a pena, lembre-se, o Espírito Santo não veio para condenar, mas para convencer. Para acender uma luz onde só havia escuridão. Para transformar o eu não consigo em ele pode. Para pegar sua mão trêmula e dizer, confie. Eu não solto. Então, respire fundo. Feche os olhos. E ouça. Não com os ouvidos, mas com a alma. Porque ele está chamando. Não com palavras complicadas, mas com um convite simples, vem. Tudo está pronto. A mesa é sua. O lugar é seu. E eu estou esperando. E quando você responder, não será o fim da jornada, será o começo de algo que nem os anjos conseguem descrever. Algo que começa com um sim e termina com um para sempre. Porque no final, a única coisa que realmente importa não é o que você fez, mas o que ele fez por você. E ele já fez tudo. Agora, só falta você aceitar. Mas talvez você ainda esteja em dúvida. Talvez as palavras soem bonitas, mas algo dentro de você resista, eu não sinto. Não vejo. Não experimento essa realidade que falam. E se for assim, saiba de uma coisa, você não está sozinho. Até os que já cruzaram o limiar da fé um dia olharam para o céu e perguntaram, onde está ele? Até os que hoje vivem na plenitude da presença divina já passaram pela noite escura em que Deus parecia silencioso. O que muda não é a ausência dele, mas a disposição de acreditar mesmo quando os sentidos gritam o contrário. Porque a fé não é um sentimento. É uma escolha. Uma decisão de confiar não no que você vê, mas no que ele prometeu. E ele prometeu que, se você buscar, encontrará. Se bater, a porta se abrirá. Se pedir, receberá. Não porque você mereça, mas porque ele é bom. Não porque você seja forte, mas porque ele é fiel. E quando você finalmente se render, não a uma emoção passageira, mas à verdade imutável do seu amor, algo acontece. Algo que não pode ser explicado, apenas vivido. Você já ouviu testemunhos de quem foi transformado? De quem, em um instante, sentiu o peso do mundo sair dos ombros. De quem, mesmo no meio da tempestade, encontrou uma paz que não faz sentido. Não foi mágica. Não foi coincidência. Foi o Espírito de Deus tocando uma alma que decidiu dizer sim antes mesmo de entender. Foi a mão invisível que segura você agora, mesmo que você ainda não a sinta. Foi o amor que já está agindo, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, não será um arrebatamento de emoções vazias. Será um encontro real. Um vislumbre da glória que não cabe em palavras. Uma troca, suas cargas por sua leveza. Seus medos por sua paz. Sua solidão por sua presença.
E de repente, você entenderá o que sua irmã viu naquela visão. Não era apenas um sonho. Era um convite. Um convite para se prostrar aos pés daquele que já estava ali, esperando, com os braços abertos. Porque no fim, não importa se você sente ou não. O que importa é que ele é real. O que importa é que ele já fez tudo. O que importa é que, quando você finalmente se render, não será o fim das suas dúvidas, será o começo de uma vida onde as dúvidas não têm mais poder. Onde a fé não é mais uma luta, mas uma respiração. Onde o amor não é mais uma teoria, mas a própria essência do seu existir. Então, se hoje você ainda não sente, não desista. Peça. Bata. Busque. Porque ele está mais perto do que você imagina. E quando você menos esperar, ele vai se revelar. Não como um conceito distante, mas como a resposta que seu coração sempre procurou. E nesse dia, você vai entender, não era você que o buscava. Era ele que, o tempo todo, estava buscando você.